Hoje, pela manhã, eu estava vendo um vídeo no YouTube sobre uma grande igreja nos Estados Unidos, na cidade de Ohio, e mostrando aquele grande templo que hoje está em ruínas. A grande pergunta que às vezes fica é: será que Deus está se agradando dessa igreja dos últimos dias? Porque é muito complicado você ver igrejas grandes, ou até a pessoa fala assim, mas você fala isso de igreja grande porque a sua igreja é pequenininha. Não, eu falo isso porque o mais importante da igreja é a pregação do Evangelho. E muitas igrejas, dependendo do tamanho, ela tem membros em diversos lugares da cidade, distante. Mas ela providencia até, às vezes, condução para esses membros poderem vir aos cultos. Enquanto que naquela localidade onde aquele irmão mora, às vezes não tem nenhuma congregação. As megas igrejas, elas têm um custo muito alto, porque elas têm tanto gasto que muito do dinheiro que entra do dízimo e das ofertas são só para custear as suas despesas administrativas. Mas isso é saudável? O que nós precisamos entender é que a igreja, a maior preocupação dela, que era de Jesus, como está lá em Lucas, quando no episódio de Zaqueu, em que Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a igreja está no mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, que é a pregação do Evangelho, da salvação em nome de Cristo, em nome de Jesus. Mas muitas lideranças estão fazendo da igreja o seu próprio negócio, o seu próprio fundamento. E às vezes não tem se pregado o Evangelho. Só se prega simplesmente nas quatro paredes. E uma das coisas interessantes é nós vermos que as igrejas hoje em dia, principalmente dependendo da quantidade de membros, elas vivem muito sobre eventos. Elas têm tantos eventos para poder manter a sua membresia coesa que ela investe muito pouco na evangelização. Se pegarmos, por exemplo, uma igreja que tenha 2.000 membros ou 3.000 membros e dividirmos essa igreja em 300 membros locais, espalhando pela cidade, será que o evangelho abrangeria mais rápido o município? Ou não vale a pena fazer isso? Eu sei que muitos congregam em igrejas grandes são festivas. Na maioria das vezes o culto não é nem mais o culto para Deus, é culto para os homens, onde as pessoas vão lá para dançar, pular, gritar. E muitas vezes só ouvir palavras de incentivo e palavras de conforto. Mas o que realmente a igreja está pregando hoje? E o que ocorre muito é que muitas lideranças, muitos líderes desses, eles não querem abrir mão do conforto, diferentemente do próprio Senhor da igreja, que diz que o Filho do Homem não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo é a missão fundamental da igreja. Foi essa ordem que ele deu lá, antes de ter ascensão ao céu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Hoje, nos dias de hoje, a mensagem que muitos têm pregado não é a mensagem de salvação, não é a mensagem de arrependimento. É qualquer outra mensagem, menos de salvação e arrependimento. Hoje, as pessoas são tratadas como que elas são coisas preciosas. Na realidade são, porque Deus mandou seu Filho
para morrer no meu lugar, mesmo eu não merecendo. Mas a igreja tem que continuar pregando a verdade que há no Evangelho de Jesus Cristo. E isso tem sido muitas vezes desviado do propósito da própria igreja. Que nós possamos sair das nossas quatro paredes e enfrentarmos o mundo com o Evangelho. Esses últimos dias, de onde menos se espera, as pessoas vão lá e proclamam o nome de Jesus. Não sabemos nem se ela tem compromisso com Deus, mas elas vão lá de alguma forma. Elas dizem que existe um Deus, que existe um Senhor, que existe a verdade, que é Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe